Olá, amigos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, sexta-feira, 17 de dezembro, a lição 12, ela tem como título um estudo adicional de Deuteronômio no Novo Testamento. O que nós vimos nesta semana é o valor, a importância desse livro chamado Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, onde ele é muito citado no Novo Testamento, e ele aparece quase 100 vezes, e que nós não devemos negligenciar ou ignorar o que está no Antigo Testamento, da importância do Antigo Testamento. Tanto é que Jesus, quando esteve na forma humana entre nós, ele se utilizava do Novo Testamento. Ele fazia citações de Deuteronômio. Bem ao contrário, como algumas doutrinas dizem que o Antigo Testamento não vale mais. Sendo que o próprio Cristo, ele mencionava o Antigo Testamento. E um bom exemplo de Cristo foi logo quando ele foi se batizado e ele foi levado para o deserto para ele se preparar para a sua missão. E lá ele foi orar e jejuar. E nesse momento ele é atacado e atentado pelo inimigo, Satanás. E sempre nas insinuações do inimigo, ele citava, está escrito, ou seja, estava escrito no Deuteronômio, e ele mencionava o capítulo e o versículo, porque o inimigo também é conhecedor das Sagradas Escrituras. O que nós vimos também nessa semana, que os livros do Novo Testamento, que mencionam o livro de Deuteronômio, como eles, Mateus, Marcos, Lucas, o Atos dos Apóstolos, o próprio João, o discípulo amado de Jesus, os Romanos, todos eles afirmam a veracidade e a importância do Antigo Testamento e citam Deuteronômio. Jesus mencionou e fez várias explicações nas suas pregações de que tudo estava no Antigo Testamento. E ele falou a respeito do amor do Deus Pai, a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Citou a missão do povo de Deus em todos os períodos da história do cristianismo. E Satanás, conhecedor das Sagradas Escrituras, tentou a Jesus justamente onde estavam as respostas de Jesus. Ele queria testar Jesus naquele momento. Ele queria afrontar o Criador para que a missão de Jesus fosse fracassada. E Jesus menciona capítulo e versículo, acabando com a estratégia do inimigo. E é isto que nós, quando somos confrontados com o inimigo, quando o inimigo vem nos querer tirar do caminho com enganos, nós não temos que discutir com ele. Nós temos que mencionar as Sagradas Escrituras, o capítulo e versículo, que este inimigo será afugentado pelo poder de Deus. O que nós vimos também na lição dessa semana, que levantando rostos, é uma palavra figurada da língua hebraica,
que é um cenário assim, muito usado no cenário jurídico da época, onde o juiz mandava que o réu levantasse o rosto para que, através do seu semblante, ele pudesse dar o veredito conforme a aparência das pessoas. É um tremendo absurdo, né, meus amigos? E aí nós vemos como é o nosso Deus, né? O Criador e mantenedor do universo, que Ele é imparcial, que no dia do julgamento, no dia da volta de Jesus, Ele vai nos julgar conforme tudo aquilo que nós fizemos, conforme a nossa conduta e o caráter, conforme o nosso compromisso com Ele, Deus, durante toda a nossa vida. Observamos também que o apóstolo Paulo usou como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós, e ele citou o seguinte texto, ó: Cristo se tornou maldição em nosso lugar, né? Porque ele, Cristo, enfrentou a maldição da lei e foi morto pelos nossos pecados, e foi morto em um madeiro, né? E que nós só somos salvos pela graça e poder de Jesus no seu sangue jorrado na cruz do Calvário. E essa é a importância de nós entendermos que a salvação ela só vem através de Jesus, e que nós observamos as leis por amor, porque ali está o verdadeiro caráter de Deus. Nós aprendemos que lá já no Monte Sinai, o povo de Israel pedia para o profeta Moisés que ele fosse o intercessor entre eles, o povo, e Deus, onde sentiam a necessidade, né, de um intercessor, e que Deus, posterior a isto, mandou uma mensagem para Moisés que direcionasse ao povo, que ele enviaria um profeta semelhante a ele, Moisés, e que este profeta ele suscitaria no meio daquele povo, ou seja, sairia daquele povo. E eis que mais tarde surgiu o verdadeiro intercessor, que foi Jesus, que ele saiu realmente na linhagem do povo de Israel. E as profecias de Moisés foram cumpridas e foram ditas bem antes. E na lição dessa semana, nós vimos que o apóstolo Paulo, que está lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, que ele fala: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bom, aqui o apóstolo Paulo está dando um alerta para aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, que denegriram o nome de Jesus, pisaram no nome de Jesus, as pessoas que não o aceitaram a Jesus como Salvador, que blasfemaram contra o Espírito Santo. Essas pessoas terão uma horrível sentença no juízo final, porque o Senhor fará justiça, que está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 36. E você, meu amigo, aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que você entrará no lugar santo dos santos, que está lá em Hebreus 10, 19. Lá no reino dos céus. Que você tenha um feliz dia. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.